Servidores suspeitam de fraude milionário no repasse de recursos da Prefeitura ao INSS. Saúde, emprego, segurança e fome são os anseios dos eleitores cearenses na eleição que vai ocorrer em outubro do corrente ano. Pré-candidato em Fortaleza, Evandro Leitão, não irá deixar a presidência da Alesse na campanha eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza. Pós-Londres, integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça e Procuradoria-Geral da República emendam feriados em Londres. Contas públicas no governo Lula têm um rombo de 235 bilhões de reais. Meus amigos, essa é a situação atual do governo atual Lula da Silva. É o Brasil cada dia mais pobre, a população, o desemprego aumentando, a fome aumentando, empresas fechando, certo? O desemprego aumentando, a criminalidade aumentando, furto, sequestro, roubos, e a corrupção continua no governo atual. E os nossos parlamentares a nível municipal, estadual e federal, todos de braços cruzados, e a população cearense, nordestina e brasileira cada dia mais pobre. É aquela história. Eu digo e repito, os nossos parlamentares, eles não estão nem aí para a população brasileira. Vai ter eleição em outubro do corrente ano para vereadores, prefeitos e todos aqueles pré-candidatos e aqueles que querem ir para a reeleição, eles estão trabalhando diariamente, fazendo seus conchavos, certo? Para disputarem a eleição. E os problemas do país, do Brasil, de ponta a ponta, é aumentando. Eu não vejo os nossos governantes tentarem equacionar o problema da nossa população. Meus amigos, eu que ando muito na região metropolitana de Fortaleza, o que eu vejo é muita gente andando que nem zumbi, desempregado, passando fome, em dificuldades, problemas de saúde, de educação, medo, e não tem perspectiva de uma vida melhor. Ainda bem que no estado do Ceará e no Nordeste continua chovendo, porque a chuva traz alegria para o agricultor cearense que pega sua enxada, sua foice e vai para o seu sítio, lavoura, fazer a preparação das terras para o plantio. E com a chuva que está chovendo constantemente na área metropolitana de Fortaleza, como também em todo o interno cearense, é bom, mas traz os problemas de saúde, de dengue e outras enfermidades. E a saúde a nível estadual, municipal e federal deixa muito a desejar. Meus amigos, hoje quem precisa de educação, de saúde, de segurança, você não tem, certo, a seu dispor. Exatamente porque existe um desgoverno a nível federal, estadual e municipal. E a população brasileira só tem um dever, quando chegar na época da eleição, pegar seu título de eleitor e fazer o seu dever cívico, eleger vereadores, prefeitos, porque a eleição de outubro do corrente ano, que vai acontecer em todo o território brasileiro, é exatamente para eleger novos vereadores e prefeitos. Agora,
vamos acabar com a reeleição. Eu peço a todos os eleitores do Brasil, do Nordeste e do estado do Ceará, vamos fazer uma varredura e não vamos reeleger vereadores e prefeitos, porque esse pessoal, há mais de 40 anos, eles vêm na política e o município e o estado continuam mais pobres. O que acontece de melhor no Brasil e no Nordeste e no estado do Ceará é por parte da iniciativa do empresariado, as empresas, porque o poder público, municipal e estadual, eles não trabalham em prol da população brasileira. É o que eu digo. Vamos fazer uma reflexão, vamos pensar no nosso país. Meus amigos, eu acabei de falar, os ministros, aqueles que estão comandando o nosso país, eles viajaram, certo, para Londres, fazer o que eu não sei, quando o país tem problemas internos, eles deveriam viajar em todo o país, as capitais, tentando resolver o problema de cada estado. Aí eles se reúnem, certo, no feriado, aí vão todos para Londres. Fazer o quê? Porque o pessoal de Londres, eles não querem saber do problema do Brasil. Nós é que temos que resolver aqui internamente. Então os ministros, certo, aqueles que estão no poder do nosso país, eles têm que visitar todo o território brasileiro, principalmente por estado, certo? E nas capitais, conversar com governadores, conversar com os deputados estaduais, prefeitos, vereadores e aqueles que administram cada município, como também a capital Alencarina e as cidades que formam a região metropolitana de Fortaleza. Porque, meus amigos, cada município tem seus problemas. Então, esses ministros deveriam visitar estado por estado e procurar resolver o problema da população brasileira em todos os níveis: educação, saúde, bem-estar, segurança, emprego, porque a população está desassistida. Porque os nossos governantes, eles não têm preocupação de melhorar a vida do brasileiro. É só você verificar no seu município o que vem acontecendo. A saúde sucateada, o desemprego aumentando, empresas fechando, é a insegurança, é a violência, certo? Sequestro, roubo, fraude, corrupção. Meus amigos, eu não sei se já está na mente da população brasileira, mas aqui no Brasil, as facilidades de corrupção começam logo a nível de governo municipal, estadual e federal. E o atual governo federal, ele está liberando recursos para deputados federais e senadores aprovarem as emendas de interesse do governo federal. Só que essas emendas do governo federal é de interesse do governo, mas não obedece e resolve o anseio da população brasileira, porque o Brasil está desassistido pelos nossos governantes a nível municipal, estadual e federal. Agora, o político, a única preocupação deles é continuarem no poder, certo? E verbas federais manterem o seu cargo como vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, e a população cada dia mais pobre, precisando de tudo. Meus amigos, olha, o Brasil está sendo, certo? Vamos dizer assim, se transformando em uma república de bananas. Por quê? Nós somos uns bananas. Porque os nossos governantes, eles deitam e rolam, fazem o que querem, e a população brasileira não pode opinar, não pode criticar, não pode participar da vida pública, porque eles é que decidem a nível municipal, estadual e federal, e a população
população brasileira só tem um objetivo, é pagar seus impostos e taxas cada final de mês, e o retorno não existe. Falta saúde, falta educação, moradia, a fome aumentando, é o desemprego, as empresas fechando, não está circulando dinheiro, certo? As empresas estão perdendo faturamento, tem empresas aí fechando, tem pessoas que têm um restaurante, o movimento caiu, as vendas caíram. Rapaz, está difícil. Aí quando chega no final do mês, você tem que pagar, certo? As despesas administrativas, que são energia, aluguel, salário de funcionários, os impostos. É difícil, meus amigos. E o custo lá em cima, e o que acontece é que o dinheiro não está circulando. O Brasil parou, e principalmente desde janeiro de 2023 até hoje, 27 de abril de 2024, o Brasil parou, porque o governo atual, ele gosta de viajar, de aumentar os impostos, entendeu? Prometer, é perseguir na classe política, perseguir na população brasileira, perseguindo os políticos, prometendo e aumentando os impostos. E eu não vejo que o Brasil melhorou, porque o governo atual, ele pinta e borra, e o Supremo Tribunal Federal, a nossa justiça, de braços cruzados. É o Brasil entrando na era do comunismo, porque eles já estão preparando o Brasil para a transformação de um país comunista. A nossa democracia, a nossa soberania está com uma grande interrogação, porque a população brasileira não tem perspectiva de melhora, é só dificuldade, empresas fechando, entendeu? E aumentando a criminalidade, aumentando roubos. Rapaz, está difícil. E o desvio de recursos no interior, certo? Das prefeituras, isso nunca faz parte do dia a dia. Uma época aí, a Previdência do município de Calcaia quebrada. Houve um desvio e até hoje não foi resolvido. É porque eles colocam a pedra em cima, entendeu? E não dá em nada. É o que eu digo. Quem paga é a população brasileira, que paga seus impostos, suas taxas, porque a taxa dos impostos no Brasil é a maior do mundo. E o retorno é praticamente zero. A população fica à mercê dos nossos parlamentares e atualmente está havendo um atrito nos três poderes, no poder executivo, legislativo e judiciário. E quem perde com isso é a população brasileira, os eleitores. Porque nós não temos, certo, uma perspectiva que o Brasil vai melhorar. Agora, os nossos políticos, eles estão trabalhando, certo, para a eleição de outubro do corrente ano, tanto os vereadores querem ser reeleitos, e outros querem ser eleitos, também os prefeitos querem ser reeleitos, e outros querem ser eleitos. É difícil. E o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, é pré-candidato pelo PT, onde ele deveria, certo, na campanha, ele renunciar o cargo de presidente da Assembleia. Ou seja, ele vai usar a Assembleia em benefício próprio. E cadê as nossas autoridades? Cadê o Superior Tribunal Eleitoral? Quer dizer, está difícil, porque eu tenho um ditado popular: quando chove, a água só vai para o mar. Ou seja, quem está no poder, no caso do Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia Legislativa, tudo é favorável para ele. E os outros candidatos? Porque ele vai usar a máquina, a Assembleia Legislativa, que não deixa de ser uma máquina, certo? Ele vai ter o apoio do governador Mano de Freitas, do senador Camilo Santana, do governo federal Lula da Silva, e a população brasileira, certo, fica a Deus dará. E aqui no estado do Ceará, você, eleitor cearense,
tome uma decisão, vote no melhor pré-candidato, não vote nos candidatos indicados pelo governador do estado, pelo Camilo Santana, pelo presidente da República, porque o voto é secreto. Nós temos que procurar sangue novo. Esse negócio de reeleição, esse pessoal já está aí na política há mais de 60 anos, 40 anos, 50 anos. E eu não vejo uma melhora, porque o que melhora no estado do Ceará é através da iniciativa privada, são os grandes supermercados, certo? São empresas que estão se reorganizando, aumentando o número de emprego, mas o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, eles não fazem a parte deles, é gastando, gastando, gastando. Eles não apresentam nenhum projeto de lei a nível municipal, estadual e federal para incentivar as vendas, as empresas, os profissionais liberais. É difícil, meus amigos, é difícil, porque nós, pagadores de impostos, nós só temos um direito, é pagar nossos impostos, nossas taxas e tributos, para manter a máquina administrativa a nível municipal, estadual e federal. E o retorno é zero. Eu queria mandar aqui um abraço para meu primo e amigo Rogério Miranda, que está lá em Roraima, ele que está sempre trabalhando em prol do nosso país, ele que é um empresário que tem visão, mas no momento ele está se preocupando com o estado de Roraima, ele que é natural lá de Ubajara, que é o berço onde ele nasceu. Quero mandar um abraço para o meu amigo e primo Rogério Miranda, Zé Maria do Marcolino e outros amigos que eu tenho aqui no Interlândia cearense, porque nós temos que fazer uma dobradinha e ter a preocupação pelo nosso Brasil, porque o Brasil está paralisado e os nossos governantes a nível municipal e estadual, todos só têm uma preocupação, é de continuarem no poder, estão se preocupando com a eleição de vereadores e prefeitos que irá acontecer em outubro do corrente ano. Agora, meus amigos, eu que ando pela região metropolitana de Fortaleza, eu vejo, certo, no semblante de cada cearense, certo, eles estão apreciando, porque, meus amigos, aqui na região metropolitana de Fortaleza, o que tem de empresas fechando as portas e com essas empresas fechando, aumenta o desemprego, aumenta a violência, porque o pai de família, quando ele perde o emprego, ele fica numa situação difícil, porque ele tem que manter a família, ele tem que ir atrás de dinheiro. Aí, como as empresas estão fechando, ele tem que se rebolar no popular, tem que procurar fazer vendas, tem que ir atrás de emprego, e está difícil. Meus amigos, eu nunca vi uma situação tão crítica como a do nosso país. Nem em 1964, naquela época, certo? Foi muito difícil para o país, mas graças a Deus, naquela época, as Forças Armadas, a sociedade brasileira, certo? Eles fizeram uma dobradinha e evitaram de os partidos comunistas implantarem o comunismo no Brasil. Isso em 1964, foi quando o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, certo? Eles assumiram o poder na época, que o Brasil estava numa situação muito crítica, era muita violência, certo, que aconteceu no Brasil, e aí eles queriam implantar o comunismo, quando as Forças Armadas assumiram o poder, através do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, depois veio Costa e Silva, depois veio Emílio Garrastazu Médici, depois Ernesto Tais e por último João Batista Figueiredo. Colocaram o Brasil nos trilhos e o Brasil avançou e evitou sim a implantação do comunismo no Brasil. E agora a classe política, a esquerda brasileira, eles estão querendo implantar o comunismo no Brasil. Meus amigos, está difícil. Eu não sei se eles vão conseguir,
mas que estão tentando, não. É só participando de fóruns fora do país, porque os problemas do nosso Brasil têm que ser resolvidos aqui, não em Londres e outros países, porque o Brasil é um país continental, os problemas da nossa população têm que ser resolvidos aqui e não no exterior. Mas é aquela história, aqueles que estão no comando do nosso país, eles deitam e rolam, a população não pode falar nada, não pode dizer nada, certo? Não pode opinar, e eles é que decidem o futuro do nosso país. E o nosso futuro é uma incerteza em todos os sentidos. É só você verificar o que está acontecendo no Brasil, é perseguição, pessoal com medo, entendeu? Ninguém mais consegue trabalhar tranquilo. Você sai de casa para o trabalho, não sabe se volta, você vai para o colégio, não sabe se volta. É a violência dominando em todo o interlã cearense. Lá em Ubajara, minha terra natal, meus amigos, lá está um negócio difícil. Todo santo dia está acontecendo um crime. As autoridades têm que tomar uma posição, porque era uma cidade pacata, Ubajara, Tiaguá, São Benedito, que é a cidade da Serra da Iapaba, mas hoje a violência está dominando. E cadê as autoridades? Cadê o poder público? Meus amigos, a polícia militar, a polícia civil tem que fazer alguma coisa para proteger a população da Serra da Ibiapaba. Eu que nasci lá, mas hoje eu tenho contato com amigos meus e a violência continua, as facções brigando entre eles. Está difícil, é uma guerra, certo? Tem locais lá que a pessoa não pode sair de um bairro para outro. Está difícil. E cadê essa autoridade que não toma as providências? Porque a população não tem culpa dessa guerra entre as facções. Nós pagamos nossos impostos, nós queremos segurança, nós queremos que a cidade seja pacata, todo mundo tem o direito de andar, de vir, de trabalhar, mas é aquela história, a violência continua e as facções continuam dominando. E agora estou indo para o interior, está difícil. Cadê o governo federal? Cadê os governadores estaduais, os prefeitos? Tem que haver um conjunto para proteger a população cearense, certo? Essas facções. Mas começa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já está dominado pelas facções. Nos morros, a Polícia Federal, o Exército, a Marinha Aeronáutica não tem condições de subir. Porque aí, com a resposta às nossas autoridades, e aí para completar, tem, certo? O MST invadindo fazendas, sítio, propriedade. Está difícil. E cadê as nossas autoridades? Cadê o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal? Tem que dar um basta, mas está todo mundo de braços cruzados e quem tem sua fazenda, seu sítio, sua propriedade, fica a mercê. Olha, eu nunca vi uma situação tão difícil como a do Brasil. Meus amigos, está difícil e eu não sei aonde nós vamos chegar. É o desemprego aumentando, é a fome aumentando, certo? A violência aumentando, o sequestro aumentando no governo atual, porque o governo prometeu, só gosta de viajar, aumentando os impostos, liberando recursos, certo? Para deputados federais, senadores, certo? Para aprovar as medidas provisórias, porque o Lula, ele só tem uma preocupação, é de mentir, prometer e não cumprir, e ele quer implantar o comunismo no Brasil. Ele não está preocupado com a sociedade, com as famílias, com as empresas. Eles estão querendo legalizar o aborto, querem legalizar o consumo e venda de droga, cocaína, maconha e os pequenos crimes, certo? As delegacias não vão mais fazer melhor. Está difícil. E os presídios, o pessoal fugindo. Meus amigos, está difícil. E cadê o poder público
cada estado é o governador com a polícia militar e a polícia civil, e o governo federal com as forças armadas e a polícia federal, porque nós pagamos nossos impostos, nossos tributos, e nós temos o direito e o dever de a gente circular em todo o Brasil, e nós não podemos enfrentar a violência, a criminalidade, certo? Sequestro. Está difícil você morar no Brasil. E tem mais, o Nordeste brasileiro é a região mais violenta do país, e o Brasil é considerado como o país mais violento, mais corrupto do mundo. Está difícil, quer dizer, Lula já governou o Brasil por 6 anos, depois a Dilma, aliás, 8 anos, a Dilma 6 anos, somando foram 14 anos de corrupção, certo? Mensalão, petrolão, desvio de recursos públicos, entendeu? E agora ele voltou, ele que foi condenado pela Operação Lava Jato, passou 582 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Edson Fachin e outros ministros arranjaram um jeitinho brasileiro, colocaram ele em liberdade. Ele foi para candidato à presidência da República, foi eleito, assumiu em janeiro de 2023, hoje, 27 de abril de 2024, até agora ele não fez nada, é só viajando, prometendo, e agora é perseguindo a classe política, perseguindo os partidos adversários, e ele não faz nada. Agora, ele quer implantar o comunismo no Brasil, ele quer que as forças armadas e as polícias militares, polícias civis, todas, fiquem desarmadas. Ele quer desarmar a população brasileira. E aí como é que nós vamos defender a nossa família, as nossas empresas? Porque todo mundo desarmado, o pessoal não pode ter nenhuma baladeira. Está difícil. Agora, ele, não sei onde ele quer chegar, porque ele sabe que o Brasil é um país violento, a criminalidade está aumentando, entendeu? Você vai no Rio de Janeiro, em São Paulo, é o pessoal tudo armado até os dentes, as facções, é criança de menor tudo armado. Todo mundo vê nas redes sociais, só quem não vê é a imprensa, marronzeiro e os governantes a nível municipal, estadual, certo? E federal. Agora, o governador de São Paulo, certo? Tarcísio de Freitas, ele está combatendo certa violência, como também o governador, certo? Ronaldo Caiado, e o governador de Minas Gerais, eles estão combatendo, certo? O MST, porque se eles forem invadir a polícia militar de cada estado, de São Paulo, de Goiás e Minas Gerais, enfrenta e acaba com essas invasões de terra. Porque, meus amigos, você invadir uma propriedade, um sítio, uma fazenda, é crime, está na Constituição. Aí eu pergunto, essas MST, esses sindicatos, todos eles são pessoas ligadas à esquerda e o governo do Lula. E por que aqui não toma as providências? Aí, meus amigos, ninguém sabe a resposta. A população brasileira quer uma resposta, quer um país com ordem, todo mundo tem que produzir, tem que trabalhar, e não se pode invadir sítio e propriedade de ninguém, porque todo mundo tem o direito de defender, trabalhar e produzir. Agora, o pessoal do MST, ele não tem sede, não tem CNPJ, não tem endereço, mas gosta de invadir as propriedades, chega em vários ônibus. De onde é que eles arrumam esse dinheiro, a origem desse dinheiro? Até hoje a Polícia Federal, a Receita Federal e as nossas autoridades não deu uma resposta à sociedade brasileira a origem desse dinheiro, como também dessa zona. Tem algo errado. Meus amigos, eu também queria saber que até hoje a Polícia Federal não deu a resposta. Quem mandou e quem financiou e quem ajudou, até o bispo deu uma facada no pré-candidato da época, Jair Messias Bolsonaro. Quase que morre, mas graças a Deus que Deus botou a mão na cabeça dele, ele fez várias cirurgias,
reeleito, e está aí a situação. O Brasil está voltando o que era antes, certo? Ele deixou o Brasil com dinheiro em caixa, e o Lula agora está deixando um rombo, vai deixar um rombo até agora, está em 230,5 bilhões de reais. É a despesa aumentando, Lula aumentando os impostos, é gastando, e a população brasileira cada dia mais pobre, perdendo seus recursos, seus empregos, e a fome aumentando, a insegurança. Está difícil. Eu não sei não. O Brasil, com certeza, vai se tornar uma Cuba, uma Venezuela. Aí fica difícil. Meus amigos, se o comunismo foi implantado aqui no Brasil, é o fim da sociedade brasileira, das empresas. Aí, meus amigos, nós vamos ficar numa situação difícil, nós vamos perder a internet, vamos perder a alimentação, moradia. Meus amigos, aí o futuro vai ser um futuro, uma grande interrogação. Infelizmente, o governo atual está trabalhando, está destruindo o país, e a população não sabe a quem recorrer, porque, segundo Rui Barbosa, a maior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque o poder judiciário é quem manda na classe política, é quem manda na Constituição, é que determina tudo que os brasileiros e brasileiras têm que fazer. Infelizmente, são duas pessoas que mandam no Brasil. No lado financeiro, é Lula da Silva, e nos demais, Alexandre de Moraes, o poder judiciário. E a população brasileira só tem o direito de chegar na época da eleição, pegar seu dinheiro todo, votar nesses corruptos que há mais de 40, 50, 60 anos eles estão no poder, aumentando seu patrimônio, e a população brasileira cada dia mais pobre. Meu amigo, o Brasil, cada minuto que se passa, está ficando mais pobre, é a violência, e nós não temos a quem recorrer. Infelizmente, essa é a verdade. Meus amigos, ouvintes da Rádio Terra FM Brasil, Ceará, eu estive ausente, porque eu estou passando por um momento muito difícil de saúde e problema particular, doença na minha família. Mas faz parte da vida, e graças a Deus eu estou enfrentando vários problemas de saúde, mas eu estou tentando, de todas as maneiras, certo, enfrentar, porque é aquela história, a saúde a nível municipal, estadual e federal no Brasil não existe. Se você não tiver um recurso, você vai ter dificuldade. Mas eu não vou nem me alongar. Eu quero mandar aqui um abraço para um grande amigo meu, uma família que eu conheço, família sofredora. Tem um amigo meu que está sofrendo muito, certo? Porque a dificuldade está reinando, está perto. Ou família sofredora. Mas é isso mesmo. Todo mundo, meus amigos, tem um peso nas costas, certo? Quer dizer, não tem ninguém que vive no bem bom. Cada pessoa tem as suas dificuldades, mas tem uma família que eu conheço, ou família sofredora. É isso mesmo. Faz parte da vida, a gente tem que procurar enfrentar, certo? De cabeça erguida, rezar, pedir a Deus a proteção para a população mundial, a população brasileira, porque os nossos governantes, eles não estão nem aí para os nossos problemas da população brasileira, certo? Nossos problemas, nossas famílias, a educação, a saúde. Meus amigos, está difícil, está muito difícil, e os nossos governantes, a preocupação deles é continuarem no poder, certo? A nível municipal, estadual e federal, e a população fica a Deus dará. Falta só tudo. No Brasil, nada funciona. E a violência aumentando, a insegurança aumentando, empresas fechando, o desemprego aumentando, a fome aumentando, e a população não sabe a quem recorrer, porque os políticos é só mentir, certo? Desviando dinheiro público a nível municipal e estadual, aumentando seu patrimônio. E cadê as autoridades? Cadê as autoridades? Está difícil, é o que eu digo. Hoje, na atualidade, até os advogados têm dificuldade
nós não sabemos se nós estamos numa democracia, se é um movimento de exceção. A nossa Constituição, que foi aprovada em 1988, ela está aí paralisada, e cada ministro do Supremo Tribunal Federal tem a sua Constituição particular. E Alexandre de Moraes, ele é que decide tudo no Brasil, certo? Quando se fala de justiça, ele é que decide a nível municipal, estadual, federal, e ele é que diz o que o brasileiro e a brasileira tem que fazer. Está difícil, mas fazer o quê? Eles que estão no poder, eles têm que olhar, a população não pode fazer nada. Infelizmente, essa é uma situação difícil. E agora estão viajando para Londres, certo? Passando os feriados, tudo pago pelos pagadores de impostos. Nós pagamos nossos impostos, a população cada dia mais pobre, passando fome, e o pessoal, os três poderes, cada dia mais rico, vivendo em palacetes, comendo do bom e do melhor, tem tudo do bom e do melhor. E a população brasileira é em decadência, o país está no desgoverno total, a violência aumentando, a criminalidade, as facções, e a população não sabe a quem recorrer. Só Deus tem que ter piedade da população brasileira. Vamos pedir a Deus, e na eleição de outubro de 2024, para a eleição de vereadores e prefeitos, vamos fazer uma varredura, vamos eleger novos candidatos a vereadores e prefeitos. E quando chegar em 2026, vamos mudar, fazer uma varredura a nível municipal, estadual, federal. Temos que eleger pessoas comprometidas com o município, com o estado e com o Brasil todo. E vamos defender a nossa democracia, a nossa soberania, as nossas famílias, nossos direitos, nossos deveres, porque esse pessoal que estão aí à frente do poder a nível municipal, estadual e federal, eles estão trabalhando só pensando neles, e a população cada dia mais pobre, precisando de tudo. Falta de educação, saúde, a violência aumentando, empresa fechando, a circulação de dinheiro não está ocorrendo, as empresas não estão vendendo. Está difícil, está muito difícil a situação de todos os brasileiros. Infelizmente, essa é a realidade, e a imprensa marronzeira não divulga o que está acontecendo na realidade. Só quem divulga são as redes sociais, por isso que eles querem tampar a boca das redes sociais, daqueles que militam e aqueles que acreditam nas redes sociais, porque a imprensa marronzeira está comprometida com os governos municipais, estaduais e federais, e a população fica à mercê. Mas ainda bem que tem as redes sociais para esclarecer a opinião pública brasileira. Então, meus amigos, eu vou finalizar mais um programa do dia, aqui na Rádio Terra FM Brasil, Ceará, para o Brasil e para o mundo. Eu peço a todos que rezem muito pelo nosso país, vamos defender a nossa soberania, a nossa democracia, os nossos costumes, as nossas empresas, porque o Brasil tem que defender o que é seu, mas os nossos governantes, os nossos ministros, pessoal que estão no poder, eles gostam de viajar para o exterior, e viajar para Londres. O que eles estão fazendo lá nós não sabemos, e aqui os nossos problemas se avolumando, a saúde não existe, a educação não existe, a violência, está um negócio fora do comum, mas Deus vai estar do nosso lado. Então, meus amigos, muito obrigado e até o próximo programa. Fui!